E Ele vai enviar a promessa. E vocês vão ser revestidos do poder de Deus. Revestido. Veja que a palavra revestido tem um prefixo. Re é aquilo que já foi vestido. Lembra que eu disse ontem que Adão ficou nu, era revestido. A pureza do Espírito Santo ligava Adão a Deus. O pecado deixou ele nu. Agora a promessa para nós era que o que Adão perdeu ia ser devolvido. Nós íamos ser vestidos. É como eu perder o meu paletó e depois alguém achar e me dar de novo e eu ser revestido. Aí ele vai, pagou o preço, aí ressuscita no terceiro dia, e a primeira palavra é dar volta dele. Veja que ele vai restaurar. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. A força e a coragem viria dali, porque Jerusalém era o lugar mais impróprio de esperar a promessa. 90% do ministério de Jesus se deu na Galileia. Em Jerusalém foi só decepção. Até a sua morte foi em Jerusalém. Era o lugar mais impróprio deles recomeçar. Era o lugar da maior adversidade, aonde a força deveria acontecer. Mas João capítulo 16 versículo 7, ele disse: é preciso que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Ou seja, qual era o segredo? O lacre. Você já percebeu que quando um moço noiva com uma moça e vai na casa do pai pedir ela em casamento pelo noivado, o que é que ele leva? Uma aliança como garantia, para que quem olhar na mão direita saiba, ó Paulo, que aquela moça já é comprometida. Quem vê uma aliança no dedo direito já muda o olhar no senso comum, porque ela já está comprometida. Então aqui ele diz: é preciso que eu vá para que a garantia venha. Então ele renova a igreja, ele junta os discípulos e vai agora comprometer como propriedade sua. Quando ele vai a Deus, senta à direita do Pai, é condecorado, como nós falamos ontem. Ele diz: Pai, eu prometi à tua igreja, a minha noiva, que ia mandar o selo, a garantia, e não é para ficar e voltar, é para ficar com ela até o dia do matrimônio. Era o Espírito Santo de Deus. Por isso que Paulo escreveu na segunda carta, capítulo 1, versículo 20 por diante até o 22, que todas as promessas de Deus têm nele o sim, e foi ele que nos selou no coração com o selo do seu Espírito, com o penhor do seu Espírito. Então agora ele senta à direita do Pai, e aonde está a igreja? Trancafiada, esperando o selo, esperando a garantia, esperando o penhor. O penhor é um poder que igual a mim, que vai dar garantia de que aquela propriedade já me pertence por meio de um pagamento, no caso o dote. Então quando ele chega diante do Pai, ele vai pedir ao Pai: derrama sobre ela o selo, a garantia como minha propriedade. É por isso que Lucas diz que na adversidade, escondidos, veja, dificuldade geográfica, dificuldade cultural, geográfica. Jerusalém era o lugar mais impróprio, cultural, analfabetos. Do outro lado foi dito só doutor, era dificuldade para todo lado. Aí diz Lucas que de repente desce do céu um barulho de um vento impetuoso e veemente, e enche toda a casa. Ou seja, e foram vistas sobre eles línguas repartidas como que de fogo, conforme o Espírito concedia que falasse. E todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Ou seja, o Pentecoste foi o selo que Deus mandou por meio do seu Espírito, para que o Consolador venha. E qual é a função do Consolador no noivado? É que quando ele
ele manda. Quando alguém quer chavecar a noiva, ele chega e diz: eu sou maior do que ele, eu sou melhor do que ele, eu te amo mais do que ele. Ou seja, quando a noiva está triste, ele renova. Quando a noiva quer desanimar, ele a levanta e diz: a proposta está de pé. Quando a dificuldade vem, ele está lá dizendo: a proposta está de pé. Eu sou a garantia que a promessa está de pé. A promessa está de pé. Quem tem esse selo? Quem tem esse selo? Quem foi selado pelo Espírito Santo de Deus? Ele vai para o Pai. E os anjos vêm e diz: por que vocês estão perplexos? Este mesmo Jesus que vocês viram subir, ele voltará outra vez. Agora, gente, aonde esses homens foram buscar forças? Todas as dificuldades, o barulho do derramamento do Espírito, não era só zoada. A Bíblia diz que atraiu quase 6.000 pessoas na lógica humana. Doutores, sacerdotes, pessoas do mundo todo que estavam por conta do Pentecoste. E eles viam e ouviam e se maravilhavam, porque os analfabetos estavam falando simultaneamente, interpretação automática, 17 idiomas, contando as maravilhas de Deus e a maravilha que Ele fez por meio de Jesus. Agora são revestidos de uma força tamanha que, imagine, pastor Rodrigo não convidava ele nunca. Eu também não queria estar no culto que ele pregou, ou visando a visão humana, porque há cerca de 10 dias atrás se desviou, saiu da igreja desculhambando, espraguejando. Mas Jesus ressuscitou, não rasgou a credencial dele, não tirou ele do conjunto, não tirou ele do cargo, não expulsou ele, mas colocou ele de volta. E agora, cheio do seu Espírito, ele talvez não pregasse em nossas igrejas, mas quando ele ouviu alguém dizer: essa raça está bêbada, isto não presta nem para ser crente, ele diz: quem vai pregar a primeira mensagem sou eu. E cheio do Espírito, cheio de força, cheio de coragem, vai para frente e diz: ei, varões, judeus, israelitas, que habitais em Jerusalém, não tem ninguém bêbado aqui não, Senhor. Isto é o poder, é a promessa que Deus prometeu por meio do profeta Joel, que nos últimos dias ia derramar do seu Espírito sobre toda a carne. Isso que vocês estão vendo não é cachaça, é o poder de Deus por meio do Espírito Santo. Nem faz o convite, já tem quase 3.000 pessoas, inclusive sacerdotes, aceitando a proposta da volta de Jesus, aceitando a proposta do Evangelho. Sacudiu Jerusalém, expandiu Jerusalém, movidos por esta promessa. Agora os 3 poderes dominantes vão tentar pará-los. Olha a responsabilidade que nós temos. Primeiro, o poder religioso, o poder dominante. Fizeram de tudo para pará-los, ameaçando, porque ele, enquanto fazia os cultos glamurosos dentro do templo, no dia de sábado, Lucas diz que os apóstolos pegavam os novos convertidos e iam cultuar Jesus no pórtico do templo, numa passagem ao lado, mas só que lá dentro só tinha glamour, e no lado de fora, onde os crentes faziam culto, o fogo caía, Jesus batizava, Jesus salvava e revoltava os religiosos. Vamos pará-los. Não conseguiram. Eles persistiam na força e na coragem. A vida estava em perigo, mas a coragem deles era maior do que a vontade de viver. Eles não desistiam. Então a religião não conseguiu parar, e vai pedir auxílio, o segundo poder dominante, para parar esta mensagem deste Senhor, que ele se chamava Cristo, o noivo. Então eles apelam para o Supremo Tribunal Federal,
do judaísmo, que era o Sinédrio. Então procuraram o poder da justiça para parar os ignorantes da Galileia. Ou seja, na ótica humana, eles não tinham como continuar, não tinham como vencer. Então diz Lucas, Atos 4, que os magistrados, de forma coercitiva, manda buscar para procurar as oitivas. Depois dessas investigações, Pedro e João, os mais protagonistas. Então eles chamam os analfabetos diante da magistratura. Quando eles chegam para depor acerca deste Jesus diante dos magistrados, Lucas 4:13 diz que eles vieram cheios do Espírito Santo, com tanta ousadia, que os magistrados, sabendo que eles eram iletrados, sinônimo de analfabeto, e falava tão bonito, com tanta sabedoria, o queixo dos juízes caíram, e eles começaram a ficar maravilhados e dizer: são discípulos de Jesus, estes homens estiveram com Jesus, se esteve com Jesus, ninguém pode parar. Se é discípulo de Jesus, é movido por uma promessa superior à justiça. Essa é a nossa história.